capítulo de número 4. Pensou que eu estava te chamando, né, irmão Tiago? Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 ao verso, até o verso 8. Tiago, capítulo 4, verso 1 ao verso 8. Todos encontraram? Amém? Irmão, por mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Só acompanhe, por favor. O contexto diz assim: devemos resistir às tentações, às paixões. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, devido a várias atualizações, né? De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis as guerras, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós, ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Quantos faz um pedido de oração? Ó Pai eterno, em nome de Jesus, queremos esvaziar, eu digo da minha parte, queremos esvaziar de mim, Senhor, meu eu, que o Senhor possa tomar direção, porque sem o Senhor nada eu posso fazer. Então eu sou dependente do Senhor em todos os momentos, principalmente agora na Tua palavra. Ó Senhor, que o Senhor tome a direção, diminua eu e cresça o Senhor. Que a Tua palavra possa chegar a todos os ouvidos, sem distorção, que todos recebam em um tom claro, para que assim, Senhor, chegue também até o coração. Que não possamos ser só ouvintes da Tua palavra, mas venhamos a praticá-la também, Senhor. Assim como Tu possa falar conosco aqui nesta noite, fala com aqueles que, quem sabe, estão acompanhando esta transmissão. Querido Deus, neutraliza toda sorte de inimigo, toda a fortaleza do mal, repreenda pelo poder do nome de Jesus. Tu nos conheces, sabe. Assim, Senhor Deus, eu faço no nome de Jesus este pedido, e em Teu nome eu faço esta oração, e agradeço ao Senhor, em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados, as nossas iniquidades,
e que possamos entrar na graça dos teus olhos. Ó Pai Santo, assim seja. Amém e amém, Senhor. Glória a Jesus. Igreja do Deus Altíssimo, nós lemos aqui uma palavra escrita pelo próprio Tiago. Tiago, na atualidade, ele é conhecido como meio-irmão de Jesus Cristo. Aquela tradição de conhecimento por ele ser meio-irmão de Jesus Cristo. Tiago, apóstolo do Senhor, um homem que a qual podemos ter a nossa admiração só em poder ler esses livros, essas cartas de Tiago. E nós vamos ver o zelo deste homem com as coisas de Deus. E o zelo dele não faz separação, não faz divisão. Pelo zelo de Tiago com a obra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver que ele usa uma unificação a respeito da vida espiritual, a respeito da necessidade da vigilância, a respeito da necessidade da oração. E também ele usa os termos, que é uma peça fundamental que deve ter na vida daqueles que servem a Deus, que chama-se a obediência e a humildade. Se nós não tivermos, irmãos, esta obediência e humildade para nós servirmos a Deus, porque você já imagina uma pessoa que não é humilde. Pessoa que não é humilde não aceita ser chamada a atenção, não aceita ser discipulada, não aceita, podemos dizer, opiniões, ideias, conselhos. Pessoas que às vezes não têm a humildade. Deus trabalha na vida dele ou dela para que assim venha adquirir a humildade. Se não tiver humildade, o próprio Jesus diz lá em Mateus 11, que ele diz: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Para servir a Jesus, nós temos que ter estes requisitos: humildade, simplicidade, mansidão, e o principal, a obediência, porque a obediência também ela vai gerar em nossas vidas a vigilância. Quem não tem obediência já se torna uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem a flexibilidade de ser chamado de servo de Deus. Então Tiago, ele com todo zelo e experiência e todo o cuidado, ele escreveu estas cartas, porque nós estamos vivendo, como eles viviam, em uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, todos nós. Não adianta ninguém aqui bater no peito e dizer que é melhor do que o outro, que é mais resistente que o outro. Não. Às vezes tem aquela base que se chama vigilância. Uma pessoa vigilante, ele é uma pessoa que tem uma visão como a visão de uma águia. Ele vê além, enxerga além o problema, ele enxerga além o precipício, ele enxerga além o laço do passarinheiro, ele enxerga bem ali a tocaia do diabo, porque ele está, além dele ter vigilância, ele também está adquirindo uma visão espiritual. Ele sabe qual é a porta que ele entra, ele sabe qual é o chão que pisa. Quando digo ele, também é ela.
ele tem prudência naquilo que vai falar. Ele tem prudência, às vezes, que antes de falar, ele vai pensar para falar. Tiago, ele usou esses requisitos, e na nossa batalha espiritual, que a igreja de Deus, ou seja, eu, você, nós estamos enfrentando, a cada dia ela está aumentando. Essas guerrilhas, elas surgem, e a nossa batalha espiritual, às vezes nem tudo é contra o diabo. A nossa batalha espiritual, como Tiago nesse capítulo 4 e no capítulo 3, quem lê a Bíblia sabe que ele se refere, às vezes não é o diabo, ele se refere a eu, a você, a nós mesmos, a nossa batalha, a nossa guerra interior que nós enfrentamos. E constantemente, quando nós estamos em cima, nós estamos embaixo. Quando nós estamos avivados, nós nos encontramos desmotivados. Quando nós nos achamos uma pessoa espiritual, de repente nós já se tornamos uma pessoa carnal. Tem momentos que nós achamos uma pessoa com muita fé, e de repente nós nos deparamos sem fé. É porque nós enfrentamos, nós temos o nosso momento emocional, psicológico, e nisso aí criam dentro de nós esta batalha espiritual. Tem dia que você está para tudo, tem dia que você não está para nada. Tem dia que o seu nome é pronto, e tem dia que o seu nome é quieto, desânimo, deixa eu quieto. Tem dia que você está apto a fazer todas as coisas, mas tem dia que você não está apto, quer ficar na sua, quer ficar no seu cantinho, quer ficar no seu lugar, quer ficar naquele mundinho do momento que nós estamos enfrentando. Nós temos esta guerra espiritual. Tiago, quando ele escreveu esta carta, é porque ele deparou não somente com ele, porque ele deparou com a situação que se encontrava a igreja, porque a igreja vivia um momento que o Império de Roma oprimia. O Império de Roma, ele, como que se fizesse trincheiras ao redor de Jerusalém, e sufocava o povo, oprimia o povo, deprimia o povo, e causava os conflitos interiores que muitas das vezes nós enfrentamos. E esses conflitos interiores nos causam ansiedade, nos causam angústia, nos causa tristeza, nos causa desânimo. Parece que nada vai acontecer, nada vai se cumprir na nossa vida. É porque cria aquela imensa barreira à nossa frente, que constantemente quer nos impedir de caminhar, de prosseguir, de marchar, de servir, de fazer, de se alegrar. E ele nos coloca às vezes no caos da vida espiritual. Tiago, no capítulo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, ele especificou dessa forma, como que se ele poderia dizer: ó minha irmã, ó meu irmão, ó vocês, eu quero vos dizer uma coisa, tudo que às vezes vocês estão passando, tenha bom ânimo, não se entregue e não se cede, porque Tiago estava vendo a situação, e ele quer dizer: não se cede, não se iluda, eu vou falar uma palavra de Deus ao vosso coração, no momento que vocês estão passando. Tem semana que nós enfrentamos dentro de nós um conflito, você fica se debatendo. Às vezes quando pegamos um peixe, a gente fica olhando para aquele peixe se debatendo fora da água. Como? Ele está lutando para a sua
sobrevivência. E a sobrevivência dele é dentro da água, aonde ele vai ter o que? A sua oxigenação, para que ele possa viver, porque ele vai depender da sua oxigenação dentro da água. E ele fora da água, ele vai se debater até que chega um ponto, ou ele morre, ou ele é lançado na água de novo. Tem pescador que às vezes pega, lança na água de novo. Tem peixes que você pega, pesca o dia todo, vem à noite, e a qualidade de peixe, e quando você chega em casa, ainda ele está vivo, se debatendo contra a morte. Se colocar ele novamente na água ou no tanque ali até chegar o momento dele ser tratado, enquanto chega a vez dele ser tratado, ele está se recompondo, ele está novamente recompondo a sua oxigenação sobre o seu corpo, e de repente ele sobrevive. Assim somos nós diante da presença do Senhor. Tem aqueles que têm mais a resistência, tem aqueles que são mais preparados, que é aqueles peixes que eu se refiro, que é pego, chega até na casa daqui do pescador, e ele é jogado na água de novo, e ainda sobrevive. E tem aquele que se debate até que ele chega a morrer. Como? Porque aquele que a cada dia, quando ele está orando, buscando a Deus, não se cedendo, não se entregando, mesmo rastejando, mesmo faltando fôlego, que isso quer dizer, mesmo faltando forças, nele que vai tirando força da fraqueza, sabe até quando? Até chegar, como está escrito no Salmo 100, vem o refúgio de Deus, vem a fortaleza de Deus, e chega o socorro de Deus, bem presente na hora daquela angústia, na hora daquela aflição, e a pessoa se torna renovada de novo. Mas o peixe que eu quero dizer que é pego, ele vai se debatendo com a vida, chega um ponto de morrer, é o peixe que quase não ora, quase não medita, não tem humildade, não tem flexibilidade, não tem comunhão, não tem a obediência a Deus. Esse peixe, ele vai faltando o oxigênio, que oxigênio quer dizer a força, a graça, vai faltando o que? O temor, vai faltando o agir de Deus, porque se deixou se elevar, se deixou a mercê, se deixou a fazer relaxadamente a obra de Deus, se ausentou, foi se deixando a se elevar pelas coisas da vida, e aí falta o quê? O oxigênio, não tem força para se debater com uma morte espiritual. É o que nós estamos vendo nos dias atuais. E Tiago, ele escreveu no verso 1, se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele fez esta pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Estamos vivendo em tempos de crises de ansiedades. Ansiedade, irmãos, muitas das vezes está nos prejudicando emocionalmente, psicologicamente, mentalmente, a nossa saúde física, e também, se não cuidar, a nossa vida espiritual. Porque o que é de pessoas que estão vivendo em crises de ansiedade? A porta vai abrir, vou ser curado, vai ser resolvido. Como é que vai ser o meu amanhã? De que forma que eu vou fazer? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que as coisas vão se dar certo, vão se fluir?
porque nós estamos vivendo em crise de ansiedade e não estamos tendo a confiança, às vezes a fé e também a paciência de esperar o tempo de Deus. A crise de ansiedade está tirando às vezes muitos fora da presença de Deus. A crise de ansiedade às vezes está tirando o apetite das coisas espirituais, das coisas de cima, e às vezes criando o apetite das coisas terrenas. Por isso que Timóteo diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O que nós enfrentamos, nós vivemos também uma vida de insatisfação. Insatisfação de A, insatisfação de B, insatisfação das coisas de Deus, insatisfação da onde congrega, insatisfação com o irmão, insatisfação com a irmã. Nós vivemos uma época de muitas insatisfações que causa esse transtorno espiritual e essa guerra dentro de nós. Essa semana eu mesmo estou passando pelos conflitos interiores. Essa guerra nós enfrentamos, eu enfrento constante, porque nós, além de termos esta batalha espiritual, esse conflito interior, a guerrilha está dentro de nós. E essa guerrilha dentro de nós, como Tiago está dizendo aqui, se nós não tivermos a humildade de reconhecer e de poder voltar atrás do que falou, voltar atrás do que fez, voltar atrás do que pensou, voltar atrás de alguma decisão precipitada, voltar atrás de alguma palavra direcionada. Tiago, ele estava falando isso, que os nossos próprios conflitos vêm de dentro de nós contra os nossos próprios deleites. Se nós não reconhecermos, a tendência, em vez de nós irmos, nós paramos, e depois de nós pararmos, se não tiver um bom reconhecimento, a tendência é ir para trás. Quantas pessoas hoje estão distanciando da presença de Deus e às vezes pelos seus conflitos diz: Deus me abandonou, Deus está longe de mim, eu não sinto Deus, eu não sinto graça. Quando nós distanciamos, ausentamos de Deus, o efeito é: não sinto mais graça, não sinto vontade, não sinto vontade de querer fazer, perde o desejo de congregar, perde a graça de fazer as coisas de Deus, o coração distancia da obra, porque nós vamos distanciando, porque estamos cedendo para a guerra interior que nós estamos enfrentando. E nisto, o inimigo de nossas almas, como Tiago diz no verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Tiago ele falou esta palavra, ele não quis dizer sobre a tentação do diabo na nossa vida, o inimigo está nos atacando, não. O inimigo, ele é oportunista, ele achou brecha, ele observou, ele vai ver, fulano está dando liberdade, ele ou ela, ele não gosta de A, não gosta de B, olha, ele está tendo prazer nas coisas do mundo, olha, ele está cobiçando, está desejando, está ali semeando contenda, está reunindo, está falando mal de alguém. Por isso que Tiago, ele falou: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Como? Tenta vencer as tentações carnais
que desperta dentro de você, que é a cobiça, que é a inveja, que é a discórdia, descontentamento, a contenda, a divisão, a fofoca, as invejas, as dissensões. Estas coisas são as paixões que Tiago está dizendo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como? Essas guerras interiores que às vezes abrem uma lacuna muito grande, e esta lacuna, o Senhor diz lá em Ezequiel, se não me falha da memória, os irmãos saber que é o capítulo 3, por aí, que ele diz: eu procuro lá de cima, eu procurei um homem para que pudesse tampar as brechas do muro, e nenhum eu achei. Então o Senhor está à procura de um homem, está à procura de uma mulher, que tenha compromisso, que tenha humildade, que tenha obediência, que tenha vigilância, que tenha temor, mas que também tampa as brechas, para que o inimigo não ache lugar. Então ele diz, que vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Nós estamos vivendo uma época de dias trabalhosos, irmãos. Irmão, não adianta nós querer desviarmos da verdade. Nós estamos vivendo uma época que muitos trabalham para cobiçar bens, requisitos, estas coisas, e muitos nada têm. Escravo do trabalho, escravo da situação. Por isso Tiago ele diz: cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Eu não vou pedir a Deus porque Deus demora a me abençoar. Eu não vou esperar em Deus porque eu não tenho paciência. A minha fé em Deus está pouca porque sempre eu tive fé, esperei a Deus até aqui, e tudo demorando, nada aconteceu, então eu vou agir do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Porque eu já fiz campanha, já fiz oração e Deus nada. Como Tiago está dizendo. Aí fala: pedis e não recebeis, porque pediste mal. Bom, que é de gente que ora. Eu já ouvi gente falar: eu vou orar para Deus matar. Eu vou orar para fazer acontecer isso. Eu vou orar, se Deus não fazer, eu deixo de servir a Deus. Eu vou pedir, se não acontecer, eu deixo de pregar. Eu deixo de pregar, eu largo de ler essa Bíblia, eu rasgo a minha Bíblia. Se eu falar e nada acontecer, eu não tenho compromisso. Pedis mal, pedis e não recebei, porque pediu mal. Agora nós devemos analisar. Sabe aquela oração quando você está revoltado, amargurado, às vezes não dá conta de orar, mas na mente é aquele pensamento vingativo, é aquele pensamento de justiça, é aquele pensamento: Deus, você poderia fazer assim, você poderia agir assim, você poderia fazer desta forma, por que o Senhor não faz, agir desse jeito? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus, ele não recebe esse tipo de oração sem sabedoria, sem fundamento, sem ser necessário. Porque a oração, os irmãos sabem que o próprio Jesus ensinou. Mas que está em Mateus 33, verso 6, que é a oração do Pai Nosso, que é a oração aconselhativa,
que o próprio Jesus ensinou aos discípulos, ensinou a nós a como ter uma oração sábia diante do Senhor para receber aquilo que nós precisamos. Por isso que Tiago, ele falou desta parte, porque nós somos alvos, e por ser alvo, ele faz de tudo para impedir de nós ser próspero, não somente físico, mas espiritual na presença de Deus. Ele faz de tudo para que não venha acontecer o projeto de Deus na nossa vida. Aí você vai dizer, mas se Deus tem um projeto na nossa vida, agindo Deus, quem vai impedir? Querendo Deus, quem vai impedir? Há impedimento, sim. Pode acontecer de não se realizar na nossa vida, se dá brecha para o inimigo, se dá espaço para o inimigo, porque operando Deus, quem impedirá? Aí já é outra parte dessa expressão que o próprio Deus está falando. Agora, o meu eu, o meu orgulho, a minha atitude, poderá impedir o agir de Deus na minha vida, poderá ser um impedimento da promessa de Deus na minha vida, poderá ser um impedimento das portas se abrirem ao meu favor, poderá ser um impedimento para que o meu ministério seja um ministério fracassado, por causa do meu orgulho, do meu eu, da minha falta de flexibilidade, de obediência, e o principal diante de Deus, a humildade e também a mansidão. Isso impedirá do agir de Deus na nossa vida. O inimigo vem e às vezes vamos culpar, foi o diabo, ele que fez. Não. O Tiago, ele está dizendo aqui, olha para dentro de você. Você está numa guerra espiritual, e nesta guerra espiritual, hoje, como eu vou dizer, hoje eu estou um homem de oração, mas amanhã eu não consigo ter uma palavra de oração diante de Deus. Hoje eu medito na palavra de Deus, mas amanhã minha atenção pode estar em outra coisa. Hoje estou vivendo uma vida de temor e de santidade, amanhã eu poderei estar vivendo uma vida de falta de vigilância e de pecado diante dos olhos de Deus. Porque a nossa vida é uma caixinha, irmão, de surpresa, principalmente no mundo espiritual, e aonde nós devemos tomar muito cuidado. Jesus, ele deu um conselho, ele falou, sabe qual é a função do diabo? Você sabe? Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, verso 10. Sabe qual é a função do inimigo? Jesus já alertou, cuidado. A função do diabo é esta. E aonde vocês têm que abrir os olhos e tomar cuidado. Jesus advertiu os discípulos. E também uma advertência para nós, nessa batalha espiritual que nós estamos enfrentando. É guerras, irmão, espiritual. Eu não sei a vida da irmã, a vida do irmão, a vida de cada um que aqui está. Cada um está vivendo o seu momento de conflito interior. Aquela guerra interior. É muita indagação a Deus, é muito questionamento diante de Deus, é muitas perguntas a Deus. E às vezes por quê, para quê? Eu estou querendo desistir, eu estou querendo parar, eu não estou de pegar uma rua, um endereço sem rumo, eu quero nem dar satisfação. É aquela guerra espiritual, irmão. Eu não vou dizer que é uma depressão, mas é um conflito. Os irmãos que puder ler, leia com o microfone. Mas além de tudo isso, nós temos outro conselho. Além, se você abrir João 10:10, abra também aí a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 6, verso 12. Outro, abra aí 1 Pedro, capítulo 5, verso 8.
Quero ser sucinto, irmão. João 10:10. Os irmãos sabem isso até de cor. Aleluia. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quem é esse ladrão, irmão? Alguma Bíblia, nas traduções, se refere ao diabo. Qual é a Bíblia que fala o diabo aí? Bíblias falam, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Então o Senhor Jesus, ele advertiu, abrindo os olhos, olha a função do diabo. Cuidado, cuidado que ele vai aproveitar os seus momentos de cobiça, os seus momentos de idolatria, os seus momentos de orgulho, os seus momentos de inflexibilidade, de falta de humildade, falta de mansidão, falta de reconhecer o erro. O diabo, ele é astuto, ele vai aproveitar o meu momento, o seu momento, o nosso momento que nós estamos passando. Sabe aquele momento que você só quer colocar a cabeça no travesseiro, ou gritar, ou chorar, ou desejar alguém para desabafar, ou às vezes desejar só a solidão ali. O seu momento que você está dentro de você, numa guerra espiritual. Não é depressivo, é conflito, é guerra espiritual. É o que Tiago estava falando. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Sabe as insatisfações que o inimigo mais aproveita dentro das igrejas? Os que o inimigo mais aproveita, irmão, é as dissensões, é o descontentamento, é as divisões, é aquela parte. Eu não vou com a cara da irmã Cristiane, eu não vou com o jeito da irmã Vera, eu não suporto estar perto do evangelista Wellington. O diabo, irmão, ele semeia palavras que não estão surgindo. Então é um momento que o inimigo, ele também aproveita, de onde vem guerras e pelejas entre vós. Às vezes você pergunta, mas o pastor sempre toca nesse assunto. Se eu toco nesse assunto, é porque também há a palavra de Deus. Se esse assunto é tocado constante, é porque Deus sabe que no nosso meio pode estar tendo, e é necessário isso ser jogado no lixão, para bem longe de nós. Isto, irmão, é a palavra do Senhor. O que diz? Em Efésios capítulo 6, verso 12. Se outro achou aí, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E outro, 1 Pedro 5, 8, os irmãos, for rápidos para achar e nos ajudar, e eu vou também, melhor que eu fique sendo rápido de poder resumir. Você vai ler qual, abençoado? Efésios 6, 12. Amém. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo, irmão? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Existiu o diabo. Nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue. Eu não devo lutar com a Maria, eu não devo lutar contra o João. Não, irmão. Minha luta não é com aquele que me ofendeu. Minha luta não é aquele que olha com cara ruim.
A minha luta não é com aquele que não vai com o meu jeito. A minha luta, irmão, não é com esses tipos de atitudes pessoais. A minha luta é contra as potestades. Contra as potestades, como os príncipes das trevas, contra as hostes no mundo. A nossa luta é essa, ninguém faz isso. Fulano está falando mal de você, fulano está olhando de canto de olho para você, rejeita ele, encosta para lá, não dá moral não. Sabe aquele tipo de pessoa, irmão, que não gosta de um irmão, ele vai fazer que outros também não gostem do irmão também, ou da irmã. Eu não vou com a cara da irmã Vera também, eu vou fazer muitos aqui, não ir com o jeito dela também. Isso aí, irmão, é um espírito de manipulação na vida de uma pessoa para manipular os outros também. Isso é um demônio, é um capeta. E aí, irmão, se nós não vigiarmos, nós estamos dando lugar, liberdade para isso. De onde que vem as guerras e pelejas entre vós? A nossa batalha é contra, como o irmão leu. E às vezes tem crente lutando contra crente, crente brigando contra crente, é crente difamando crente, é crente falando mal de crente, é crente desejando que o crente caia, que o crente desista, que o crente muda de igreja, que o crente vai para outro lugar, é gente desejando a vergonha, a decepção, a inveja de outro crente, achando que a nossa luta é contra o nosso próximo. Não é contra o nosso próximo. Por isso que Tiago estava advertindo a igreja: cuidado, não age desta forma. Resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, obedecer a Deus, seja temoroso a Deus, seja obediente a Deus, vigiai diante de Deus e resistir o diabo. Como? Resiste o diabo, não deixa ele jogar na tua mente, não deixa ele plantar o mal no teu coração, não deixa ele fazer o ódio no teu coração, mas sujeitai-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Ore mais, jejue mais, medite mais, busca a Deus mais, e o diabo sai. Se nós viver uma vida relaxada, não ora, não jejuma, não medita, não busque a Deus, ficamos presa fácil para nós imaginar o que não está acontecendo, ouvir o que não está sendo falado e sentir o que não está sendo feito. Diabo põe complexo, sai lá, que aquele povo, ninguém gosta de você, todo mundo te odeia. Vai lá não, ó, estão fazendo caso de você lá. Se tem um irmão conversando e outro rindo, e às vezes de repente alguém da conversa vira o olho, vai lá e bate o olho assim, e conversando e rindo, olha lá, já está falando da minha vida e rindo de mim lá, ó. Irmão, o diabo está colocando complexo na mente de tanta gente, estava falando mal de mim, está rindo de mim, ó. É certeza está falando de mim. É isso que está acontecendo, irmão. E por isso que nós estamos vendo templos vazios, cultos frios, desanimados, ninguém quase sente a presença, ninguém mais quase fala a língua dos céus, é gente que evita sentar perto de alguém. É dessa forma, irmão, as coisas, está faltando o quê? Vigilância. Tem coisas que nós tratamos aqui, irmão, e eu estou vendo que está faltando humildade e obediência. Tem dia que eu fico coçando de pegar o microfone assim e falar, irmão. Falta humildade e obediência daquilo que nós já tratamos aqui dentro desta igreja em reuniões. Faltando mansidão. Então, aonde nós temos que abrir os olhos, irmão. Por isso que Tiago ele fez essa pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E aonde nós, como foi lido ali, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade, que está nas áreas celestiais, seta, demônios. Por isso que o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí tem gente que
pegue isso aí como que se fosse uma proteção dele. Mas a língua é maior do que o corpo. O olhar é um olhar de feiticeiro, de malícia. E aí fala: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque tem gente, irmão, que às vezes está numa situação de atirador, ele pode correr lá na frente e abrir o pé e dizer que eu sou a vítima. Quem achou 1 Pedro aí? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A coisa que mais assusta o diabo é isso aí. Uma das coisas que mais assusta o diabo não é você pregar bem, não é cantar bem, não é ensinar bem, não é ser isso. O que mais assusta o diabo na vida de um crente, viu? É isso aí, ó, que ela vai ler. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fizéssemos feito justiça de Deus. Isso é o 2 Coríntios, irmão, 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. E o verso 22, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 e o 22. Tem 22 não? Amém. A vigilância. 1 Coríntios, irmão, 10, 12. A senhora já está aí perto, por favor. 1 Coríntios 10, 12. E outro abre em 1 Pedro 5, 8. Porque não ousássemos classificar-nos ou comparar-nos com algum que se louvem a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, então estão sem entendimento. É só ler o que aí? 1 Coríntios? 1 Coríntios 10, 12. Você está lendo mesmo? 1 Coríntios 10, 12? Que isso aí, o povo sabe até de cor, não é possível. 1 Coríntios 10, 12. Primeiro Coríntios 10, 12, outro 1 Pedro 5, 8. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Positivo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Está vendo? E aí tem uma palavra que muitos gostam de usar aí. Se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Vocês acharam aí? Já acharam isso na Bíblia? Cair é do homem, o levantar é de Deus? Tem isso na Bíblia, seu eleitor? Que tem muita gente que gosta de pronunciar isso. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas aí está falando o quê? Se está de pé, cuide, para que não caia. Não caia pelas suas palavras. Não tropece nas palavras. Não tropece nas atitudes. Não tropece, irmão, porque o que é de gente que está tropeçando, viu? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Viu aí? Sede sóbrios, portanto, vigiai. Porque o diabo está ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa. Rugindo como um leão é quando ele não está satisfeito quando você ora, ele não está satisfeito quando você vigia, ele não está satisfeito quando você consagra, jejuma, ele não está satisfeito se você é uma pessoa humilde, mansa.
Ele não fica satisfeito quando você tem vigilância, tem trava na língua, na boca, nas atitudes. Ele tem fúria, ruge como um leão, quando você não se mistura com as coisas do mundo, quando você não ouve conselhos dos ímpios. Sabe qual é os conselhos dos ímpios? É aqueles que semeiam dissensões. Como? Para que você está indo no culto todo dia? Larga desse negócio de estar obedecendo o pastor. Não precisa desse negócio de você estar orando constante. Deus te conhece, Ele te sabe. Não precisa de tudo isso para você servir a Deus. Ah, você está orando para isso? Larga de ser bobo, larga de ser bobo. Toma uma ação que Deus vai agir quando você tomar uma ação. Os conselhos dos ímpios, afasta dele, afasta dela, não dá moral não, faz a sua parte, não seja unido não, esse negócio de você unir, você fazer, lá na frente você não ganha nada, não recebe nada, os conselhos dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. O inimigo ele ruge com ira, é por causa disso, irmão. Você acha que na oração eu fico perguntando, Deus, que obra é essa que o Senhor tem naquele lugar lá, Jesus? Que obra é essa que o Senhor tem naquela base, meu Deus? Me fala, Jesus. Meu Deus, misericórdia, Jesus, está parecendo a bomba de Hiroshima, quase para explodir. Que obra é essa, meu Deus? Falei, meu Deus, parece que deve ser legiões e legiões de demônios se levantam contra aquela obra. Quando ela começa, aí surge um peteco, surge uma coisinha, surge uma picuinha, surge uma contenda, surge não sei o que, surge isso. Eu fico, meu Deus do céu, até quando? Porque, irmão, o inimigo, quando ele vê assim, não, o irmão está uma benção, está uma benção, então vou. Por que o inimigo foi lá diante de Deus e falou? O Senhor perguntou, de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra. Viu meu servo Jó? Não gostou, viu? Ele já não gostou, porque Deus falou, viu meu servo Jó? Homem íntegro e fiel a mim. O diabo não gosta disso, irmão. Porque antes ele era anjo de luz. Antes ele era maestro, mas ele é o que? Foi o anjo caído. Ele não aceita isso. Não, que Deus falou sobre Jó, ele falou, então deixa eu tocar nele, deixa eu tirar os bens dele, para ver se ele não vai reclamar diante de você. Não, deixa eu tocar nele, só para você ver, o que Deus diz? Vai, só não toque na alma. O que ele veio? Saiu de lá todo faceirão, e já desceu. A primeira coisa já foi lá nos filhos que estavam reunidos, desmoronou, foi o criado. A segunda vez foi lá no campo, usou os inimigos e roubou todo o rebanho, matou o restante a espada. A terceira foi lá no fogo, não sei na onde. A quarta foi lá não sei na onde. E depois foi lá em Jó. Fica aí doente, miserável, quero ver se você não vai rejeitar esse Deus que tu serve. Caladinho, clamando a Deus. Espera aí. Então, quando eles não usam de fora, eles usam dentro de casa. Vai usar o esposo, vai usar a esposa, vai usar os filhos, vai usar parente, vai usar da igreja, dentro da igreja, porque o inimigo nosso é o próprio dentro de casa, não é lá seu parente, seus irmãos, não. Dentro da casa, porque nós aqui somos uma família. Vai lá, tocou, então vai lá, primeira coisa, toca na mulher, vai lá, fala para esse homem amaldiçoar Deus e morrer. E ela chegou diante de Jó, homem, ainda continua aí, morrendo, obedecendo, e nada está mudando a tua vida, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Nu eu nasci, e nu voltarei. O que ele diz mais? Me fugiu, mano, o que ele diz mais isso aí? Que o meu Redentor vive. Será que na hora da luta
eu vou largar de ser crente, eu não vou. Aí vem as precipitação da palavra, o diabo vem com graça e força, irmão. Vou deixar de ir à igreja, não vou mais naquela igreja porque está todo mundo olhando para mim, está muito falando de mal de mim. Eu não vou naquela igreja porque eu não ganho oportunidade. Eu não vou naquela igreja porque eu não sou mais visto. Eu não vou porque isso, aquilo. Nada muda, nada acontece, promessa não se cumpre. Entra ano e sai ano, é de mal a pior. E aí, irmão, não é a mulher de Jó, mas o inimigo está dizendo: fala mais, murmura mais, reclama mais, questiona mais. Deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de pregar, deixa de profetizar, deixa de cantar, vai largando tudo, entrega os cargos, desiste, abandona, vai para frente, larga de servir este Deus e morre espiritual, vem para o meu lado que tu vai ganhar. Assim é o inimigo, irmão. Será que nesta hora nós podemos dizer igual Jó falou? Eu posso todas as coisas, é como diz Paulo, né? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Por que Paulo estava dizendo aquilo? Porque muitos estavam morrendo à espada, muitos estavam sendo jogados na arena dos leões, muitos estavam sendo perseguidos, muitos estavam sendo presos, muitos estavam sendo martirizados. Mas Paulo, com uma palavra de consolo, ele falou lá em Romanos capítulo 12, verso 8, se não me foge da memória, ele diz assim: quem irá nos separar do amor de Deus? A fome, a perseguição, a espada, o povir, a potestade, aí todas estas coisas. Mas ele diz: nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma fofoca não pode tirar da presença de Deus não, irmão. Uma cara feia não te pode tirar da presença de Deus não. Uma calúnia não te deixa tirar da presença de Deus não. Que há um justificador da sua vida, que é Jesus. Não podemos. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Não podemos aceitar. Lucas capítulo 21, verso 36. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Outro abre em Provérbios 13, 3. Eu não quero deixar essas específicas aqui sem ler não. Lucas 21, 36. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Provérbio 13, verso 3. Lucas 21, 36, diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, pois dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Senhor, no Sermão da Montanha, falou sobre a vigilância. Não adianta você ser uma mulher de oração, um homem de oração, mas não tem vigilância, irmão, não adianta, porque a falta de vigilância desfaz da oração. Ora, mas não vigia do que sai da boca. Ora, mas o coração está maquinando mal contra alguém. Ora, mas não deseja o bem com a obra de Deus. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 9, 10 e 11.
2 Coríntios capítulo 2, verso 9, 10 e 11. Os irmãos não achou, vou ler aqui. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu é que tenho perdoado, porque o amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aqui está falando da obediência. Porque não ignoramos os seus ardis. O que quer dizer aqui? Porque não ignoramos os seus ardis. No verso 11 do capítulo 12, quer dizer, cuidado com a astúcia do diabo. Não subestimeis a astúcia do diabo. O que é de gente, mano, que subestima a astúcia do diabo? Eu vou, eu faço, Deus é comigo, se achando. O bicho dá cocado. O diabo não dorme, nós dormimos. Nós somos carnal, o diabo não, ele é do mundo espiritual. A única coisa que ele não tem poder de ver a nossa mente. Mas os nossos atos, o que sai da boca, nós não subestimamos o diabo, porque ele não brinca de ser diabo. E aqui fala, o verso 11 diz aqui, não ignoramos o seu ardes. E quem achou? Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3. E outro deixa aberto aí, Tiago 4, 17, que é na leitura oficial. O que nós temos que fazer em Provérbios 13, 3, serva de Deus? O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. O que quer dizer? Fala demais, irmão. Falar demais perturba a alma. Falar demais aborrece o Espírito de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus que está na vida. Falar muito, peca muito. Tem gente que não tem controle, irmão. Não consegue se controlar. Quando eu ajo demais, eu falo demais, depois que eu não vi, falei tanta coisa, meu Deus, a alma entristece, e aquele arrependimento, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Ô Senhor, você fica naquela aflição, porque não guarda a boca, fala coisas além daquilo que não é para falar. Se falar demais, toca em quem não pode tocar. Se falar demais, vai tocar na menina dos olhos de Deus. Irmão. Vamos supor, eu levo uma vida relaxada diante de Deus. Às vezes a minha vida não é uma vida assim, de convenção. Um exemplo, de convenção. Mas eu sou querido por Deus. Às vezes eu erro aqui, tropeço ali, levanto lá na frente, mas eu sou querido por Deus. Deus tem um zelo muito grande. Agora eu não posso falar, não tem jeito, não presta, não vale nada, é dessa forma, é assim, mas Ele é querido, ou ela é querida por Deus. Se eu continuar falando, eu vou entristecer o Espírito de Deus que há em mim, e eu estou tocando na menina dos olhos de Deus, porque é querida, porque é querido de Deus. Tem falha? Tem erro? Tem, como eu tenho, como você tem, como nós temos. Peca como eu peco, como você peca, como nós pecamos. Não tem ninguém, irmão, perfeito, mas somos queridos por Deus. E se continuar tocando na menina dos olhos de Deus, Deus vai tomar a dor. Tenta fazer assim no teu olho, com o olho aberto. Eu estou assim porque eu estou de óculos. Agora fica sem proteção que você vai piscar. Você fica por causa da sensibilidade, irmão. Assim também é a sensibilidade do Espírito de Deus com você, comigo, com todos nós que aqui nos encontramos. É tocar, é mexer com a menina dos olhos de Deus. Viu? Então por isso que Salomão em Provérbios 13, 3 diz: guarde a tua boca,
Porque o que é de gente que está virando réu das suas próprias palavras? Está virando réu, irmão, conversa demais e fica réu das palavras. Toca no quem não pode tocar, falou demais, vira réu. E Deus não admite. Uma hora Deus coloca em prato limpo. Os irmãos lembram que eu falava, irmão, vamos tomar cuidado, que vai chegar uma hora que Deus vai arrancar a máscara do inimigo, vai arrancar tudo que está sobre debaixo de capa. Nós temos que tomar muito cuidado com o diabo, que o Senhor Deus, Ele não deixa nada ficar encoberto, não há nada encoberto que o Senhor não deixa na descoberta, para não deixar ninguém desenganado, porque a palavra de Deus diz, aquele que profere mentira e usa de engano, na minha casa não ficará. Por que fica réu das próprias palavras? Abra aí, irmãos, em Mateus capítulo 12, verso 36, verso 37, outro abre em Lucas capítulo 19, verso 21, verso 22, a irmã Hannah que está em Provérbio, abra no capítulo 18 de Provérbios, verso 19, verso 20, 21 a 22, o senhor vai ler qual, homem de Deus? Mateus capítulo 12, verso 36 e verso 37, quem está falando? O próprio Jesus. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Meu irmão, misericórdia. Lucas 19, verso 21, verso 22. Às vezes você acha, fica com sem jeito de ler, irmão, ajuda. Lucas capítulo 19, verso 21, verso 22. A Hannah deixou aberto aí, ó, irmã Cristiane, Provérbios 18, verso 19 ao 22. Se você quiser anotar, anote. É Lucas 19, verso 21 e 22. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas o que não semeastes. 22? Sim. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei, sabias que eu sou o homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Amém. Está vendo, irmão? Hoje, Jesus, ele é misericórdia, mas ele vai ser juiz. Tudo que sai da nossa boca, irmão, tudo, vai nos colocar de réu. Nós temos que vigiar o que sai da nossa boca. E não adianta falar, não falei. Hoje nós podemos falar para alguém, não falei nada. Eu só ouvi alguém dizer, mas eu não falei nada. Naquele dia não tem esse negócio de eu não falei nada, e eu ouvi quem falou, não. Nós vamos dar conta de tudo que sai da nossa boca. Às vezes escondida, no oculto, porque não tem uma coisa para fofocar e falar da vida dos outros, irmãos, entenda, não estou lançando indireta, é ter tal de celular. Você viu? Quando não é um celular, é quando tem uma reuniãozinha. A falação, irmão. Provérbios 18, verso 19 ao 22. Porque o que é de gente que está ficando réu das próprias palavras? (19 ao 22) Provérbio 18, verso 19 ao 22. Outros já abrem Romanos 14, 10 aí, por favor. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que acha de uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbio 19, 18, verso 19 ao 22. Uma pessoa ofendida, irmã, é muito difícil. Como é que é o negócio aí? Verso 19, deixa eu só achar aqui. 18, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Irmão, é desse jeito. Você ofende aqui hoje, ofende lá amanhã, ofende depois. Aí de repente você quer ter a atenção da pessoa, quer ter a confiança da pessoa, quer ter aquela alegria que a pessoa tinha contigo antes, quer ter aquela paz que aquela pessoa tinha contigo antes, mas não vigia no que sai da boca. Aí de repente quer conquistar, como diz a palavra de Deus aqui, ó. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Aí vem, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Porque não adianta, irmãos, nós querer conquistar uma pessoa ofendida, que aquela confiança acaba, aquela consideração acaba. Então, antes que venha este mal, nós devemos ter cuidado, guardar nossa boca, quando está em Provérbios 13, 3. E Romanos 14, 10 também nos adverte. Alguém achou aí? O pessoal quer ser juiz do outro, hoje quer ser advogado, quer ser o condenador do próximo, mas a Bíblia fala, ensina tudo isso aí para nós. Possa ler, irmão, por favor. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer até o tribunal de Cristo. Está vendo? Hoje o povo quer ser juiz, irmão. Está vendo aquela irmã ali? Se eu fosse o pastor, eu disciplinava, eu excluía, eu não dava oportunidade, eu encostava, eu fazia isso. Está vendo aquele irmão ali? Que irmão não merece estar na posição que ele está. Ah, aquela igreja, se eu fosse o pastor daquela igreja ali, eu ia fazer assim, eu ia agir desse jeito assim, meu pensamento é assim. Ah, se eu fosse isso, ia ser assim, a irmã do círculo de oração. Ah, mas aquela irmã ali, se eu fosse pastor, trocava regente, trocava isso. Ô, povo esquisito. Ah, tinha que ser eu ali, que você ia ver as coisas mudar, porque pulando ali, ó, não tem jeito, é uma vida torta, fulano. Irmão, quem somos nós para estar julgando o próximo? Se nós for só juiz do próximo, então arranca o capítulo 13 de 1 Coríntios da Bíblia. Montares gosta de estar falando desse capítulo aqui. Então não serve, irmão, o 1 Coríntios capítulo 13 na Bíblia, arranca fora. Não serve também Mateus capítulo 5, verso 11 a seguir, também não presta, tira da Bíblia. Muitos salmos. Tudo que se fala de amor, arranca da Bíblia. Tudo que se fala de misericórdia, arranca da Bíblia. Porque que está adiantando, irmão? Hoje o povo quer ser juiz do próximo. Quer ser juiz de tudo, quer julgar A, quer julgar B. Irmãos, não adianta eu estar falando aqui. Irmãos, cuidado, não fala mal do próximo. E às vezes tem gente que fala, continua falando. Irmão, larga de odiar o A e continua odiando o A. Irmão, deixa de agir dessa forma e continua agindo. Então, irmão, estou dizendo aqui, estou falando, dando uma explicação. O que está adiantando nós ser ouvinte da palavra de Deus e não ser praticante? Porque diz a todos aqueles que ouvem a minha palavra e as guardam. Eu esqueci o restante, irmão, sabe? Está lá em João, capítulo 14. Todos aqueles que ouvem a minha palavra e aguardam em tudo que pedi a meu Pai em meu nome, eu os considero, vos darei.
Então não adianta ouvir a palavra, irmão, e não guardar e não ser obediente. Como é que nós vamos pedir a Jesus? Como é que Ele vai nos dar se nós não estamos fazendo isso? Nós estamos sendo hipócritas. Para fechar, porque não vai dar tempo mais. Filipenses capítulo 3, verso 14. Quem achou Tiago capítulo 4, verso 17 aí? Só para fechar esses dois versículos. Tiago capítulo 4, verso 17 e Filipenses capítulo 3, verso 14. Tiago, capítulo 4, versículo 17, né? Isto, por favor. O senhor estava falando antes aí, pastor, o 11 e o 12 fala sobre o que o senhor estava falando. Pode ler aí, meu irmão. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Está vendo? Quem muito quer ser juiz? O 17, né? É. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Pecado, irmão. Sabe como é que se chama esse pecado aí? Não sabe? Sabe que precisa de ajudar alguém, fazer alguma coisa e não faz. Isso chama-se pecado de omissão. A pessoa omite. Alguém chega e me fala: a irmã Cota é assim, assim, assim. Se eu omitir, ficar calado que ela é assim, eu estou tendo pecado de omissão. Mas como eu conheço o testemunho dela, eu falo: de forma alguma. Forma alguma. Ou você está equivocado ou equivocada, procura saber certinho que ela não é assim como você está falando. Isso aí, irmão, eu estou usando da defesa, como diz, que eu sei que eu tenho que ajudar, porque eu conheço o testemunho da irmã. Agora, se eu falar é verdade, eu estou com pecado de omissão. Eu estou aprovando aquilo que eu sei que ela não é. E felizmente no meio do povo evangélico está acontecendo isso. A missão do socorro da fé. Mas tem gente que prefere que a pessoa morra espiritual do que estender a mão e ajudar logo. Aquele lá não tem jeito não, aquela não tem jeito não. Só misericórdia. Sabe que precisa, mas às vezes foi o A, foi o B, foi o C, foi o D, mas quem sabe é você que Deus quer usar para que Ele levante aquela pessoa novamente espiritual. É assim, irmão. Fechando, Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alto, na vocação de... Irmão, nosso alvo é Cristo. Saber que nós servimos a Deus, nós estamos vivendo uma vida como se fosse uma corrida, e a nossa linha de chegada é o Senhor. É dessa forma. Abra em 1 João aí, epístola de 1 João. Viu? Capítulo 2, verso 9. O irmão leu em questão aí de pessoa que quer ser juiz do outro. Irmão, vamos supor aqui, eu estou tomando ceia, eu posso ser líder de cargo, eu sou pastor, eu posso ser uma bênção na mão de Deus. Deus pode usar em profecia, revelação, visão. Eu posso ter os 9 dons espirituais. Eu posso ser uma bênção na mão de Deus. Mas se a trombeta soar e eu estiver nessa situação que está aqui que os irmãos vão ler, eu perco a minha salvação. Eu não vou não. Em vez de eu ir para o céu, eu vou para a boca da onça. Aí vai cumprir.
o que o Senhor falou lá em Mateus 7, 22 ao 23. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim todo aquele que faz a vontade de meu Pai, a quem enviou. Mas muitos naquele dia me dirão: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome arrastei multidões, em teu nome eu profetizei, em teu nome os enfermos foi curado, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor vai falar: não te conheço não, eu nem te conheço, sai de perto de mim, porque tu pratica iniquidade, tu é bode, tu és joio, tu foi bode no meio do meu povo, tu foi joio no meio do meu povo, eu não te conheço. Aqui quem entra é trigo, aqui quem entra é ovelha, aqui quem entra é servos, aqui quem entra é a minha igreja, aqui quem entra é quem foi fiel, aqui quem entra é quem viveu uma vida de santificação na minha presença, aqui quem entra é quem foi obediente, aqui quem entra são os meus escolhidos, mais joio, mais bode, aqui não entra só aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E tem muitos irmãos, não importa se você profetiza, que você canta, que você ora, que você paga o preço, mas se tiver nesse estilo aqui, não entra no céu. Se cair a tumba aqui, perde a salvação. Se tocar a trombeta, não vai ouvir. Abriu aí, irmão? Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 9. Tem muitos que pensam que está na luz, porque canta, profetiza, é ousado, vive uma vida de oração achando que está na luz. Não está não. As coisas de Deus é sério, irmão. É muito sério. Não importa quem seja a pessoa, mas o importante, irmão, é não estar nesse item que a irmã vai ler. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Até agora está em trevas, nunca saiu da luz. Irmão, se nós reunirmos a igreja da base, eu vou dizer igreja da base, a congregação, todos, se nós fizermos, que antigamente tinha esse culto, hoje não existe mais isso nas Assembleias de Deus, não existe mais esses cultos nas Assembleias de Deus, que é o culto de membros, o culto de concerto. Se fizer um culto desse aqui, para que haja um concerto entre os irmãos, tem gente que prefere perder a salvação do que pedir perdão. Tem gente que prefere perder a salvação do que se aproximar de alguém. Tem gente que prefere perder a salvação do que se humilhar, irmão, e voltar a ter comunhão com o próximo. Se nós fizermos um culto desse, eu não vou dizer lá fora, vou dizer dentro, entre nós, muitos perde salvação, porque não se arrepende, não perdoa, não ama. Estou dizendo que existe, eu estou falando entre nós, porque tem irmão que se sente mal ficar perto de alguém, tem pessoas que não conseguem se aproximar de alguém, se entrar aqui, sai por lá, se entrar por lá, sai por aqui, para não se deparar com alguém. Uns olham de canto de olho. Por isso que Tiago ele ensinou, cuidado, da onde é que vem, da onde vem as guerras e peleja entre vós. Não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Dentro de nós, irmão. Está assim, ó, eu não consigo, eu oro para poder amar, eu oro para poder perdoar, eu oro para poder aproximar, mas eu oro para não, eu não dou conta, é aquela guerra, é o conflito, irmão. Aí Tiago fala, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós, mas sujeitai-vos primeiro a Deus, obedece a Deus,
Como? O Senhor está falando, eu posso fazer tudo isso na tua vida, mas me clama, entra na minha presença, me busca, que eu vou dar uma viravolta na sua vida, eu vou te exaltar. Sujeitai-vos a Deus, obedecer, mansidão, humildade, santidade, porque o próprio Jesus diz, aprendei, eu gosto de memorizar, quando o pastor Thales ele vai fazer a oração aqui, ele sempre fala, nos ensina, Senhor, a aprender de ti, ser manso e humilde de coração, porque às vezes está faltando em mim, ser manso e humilde de coração. Não estou te ouvindo, por causa dessa... Eu quero dizer que aqui eu estou com um dogma, uma palavra, justamente no versículo 5 do capítulo 4, que diz assim: ou cuidai vós, que em vão vos diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Agora aqui no rodapé, o mesmo versículo, alguns se preocupam com a possibilidade que Tiago estivesse errado quando citou uma mensagem do Antigo Testamento que diz: o Espírito em que nós habita tem ciúmes, porque não existe este versículo na Bíblia. No entanto, ele não estava citando um versículo do Antigo Testamento, literalmente, mas estava apresentando um resumo de várias declarações veterotestamentárias, né? E muitas passagens do Antigo Testamento descrevem Deus como um Deus zeloso. Mas pelas Escrituras, SPAD, viu? Essa Bíblia. Amém. Que não existe esse versículo, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tem ciúmes. E essa Bíblia aqui, ó, é da defesa da fé, questões reais, respostas precisas e fé solidificada, da CPAD. Amém. Irmãos, segue esse conselho, Salmo 51, verso 17. O sacrifício que Deus mais recebe de nós, que é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então vamos ter esse espírito quebrantado e o coração contrito, em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém?